Primeira coisa com a qual eu quero começar, sendo bem simples, é que essa pergunta, normalmente, relacionadamente a ela, vem transferências culposas. A própria pergunta em si, Deus tenta o homem, já pressupõe a tentabilidade de Deus, a volubilidade de Deus. Já pressupõe uma desconfiança no caráter divino. Ela já vem carregada de uma questão subreptícia, subliminar, inconscientemente poderosa, porque a maioria de nós, estamos vindo de crenças em deuses ambivalentes, ambíguos, capazes do bem, capazes do mal. Então você vem de um Deus que, se você der, ele se agrada de você. Se você não der, não cumprir, não fizer, não arriar alguma coisa em obediência a ele, ele pode se revoltar, te amaldiçoar, te destruir. Nós estamos acostumados aos sacerdotes que amaldiçoam ou abençoam, dependendo da nossa submissão, da nossa aceitação, ou da nossa subserviência, às vezes só ritualística. Não tem nada a ver com qualquer mudança de mente, de caráter, de opinião, de desejo, de vontade, não. É um negócio, é uma barganha, é uma troca. Eu tenho mais poder, eu tenho menos poder, ele tem mais poder, então um fala e o outro obedece. É simples assim. A gente pazuela a nossa existência e nem percebe como a gente vai andando conforme as nossas antigas divindades. Por isso é tão fácil a gente ver qual é o Deus no mundo evangélico que a pessoa adota. Veja de onde ela está vindo. E você vai ver que o Deus dela agora, quando ela se tornou evangélica, se batizou, ganhou o nome de Jeová, de Javé, de Senhor, ou de Pai de Jesus, o que cada vez é menos, porque Jesus não é um assunto não é um nome tão invocado depois que o cara entra. Aí passa a ser o Deus construído, o Deus da edificação conceitual que se vai produzindo na lavagem cerebral das multidões que não sabem discernir qual é a mão direita ou qual é a mão esquerda, que se trocam, que são absolutamente zarolhos, sem o poder de enxergar, de tão absolutamente poderoso que seja o estrabismo, ou a deficiência de percepção. E aí, conforme foi seu ídolo, agora é o seu Deus recém-batizado no cristianismo, como aconteceu lá no princípio com o imperador Constantino, que cooptou os crentes, deu a eles benefícios, privilégios, oportunidades, templos, poder, força, abriu as portas, patrocinou concílios, pagou viagens, enriqueceu os bispos, facilitou-lhes a vida, deu privilégios especiais aos evangélicos da época, que eram chamados de os cristãos. E em menos de 10 anos, 20 anos, boa parte daquele grupo que antes tinham sido discípulos de Jesus, agora chamavam o imperador Constantino de o 13º apóstolo. Não interessava se ele matava o cunhado, se ele matava quem ele amava, se ele matava e traía os mais íntimos. Não interessava, ele dava dinheiro para a igreja. E foi assim que os deuses do panteão greco-romano
se transformaram nos santos originais do cristianismo. E foi assim que o Deus do cristianismo foi batizado como uma espécie de Zeus maior, Zeus desse panteão, aonde o diabo concorre como se fosse praticamente uma divindade um pouquinho menor, mas pau a pau com Jesus. Logo, se alguma coisa ruim nos acontece, a primeira transferência é feita para Deus, ainda que subliminarmente. Poucas pessoas têm a coragem de vir e afrontar. Mas quando você conversa, você vê que elas estão com raiva de Deus, amarguradas, machucadas. Milhares e milhares, como vocês bem sabem, que precisavam estar aqui hoje ouvindo essa palavra para ficarem libertas. A segunda coisa, que vem a reboque dessa questão de que se Deus tenta o homem ou não, é essa. A transferência, a segunda transferência, é lançada sobre o diabo, desde Gênesis 3. O homem transferiu para Deus. Adão, quem te fez saber que estavas nu? A árvore é do conhecimento do bem e do mal, mas Adão só viu a sua vergonha. Ele não viu glória, ele só viu o que ele interpretou da maneira psicopatológica, mais profunda e mais instalada como distúrbio psíquico na alma humana. Aquela culpa, aquela vergonha de Deus, vergonha do santo, essa fobia da verdade, esse medo de escutar a verdade divina. Quem te fez saber? Ele disse, a mulher que tu me deste, transferiu para Deus. Aí Deus olha para a mulher e a mulher diz, foi a serpente. O homem transferiu para Deus e a mulher transfere para o diabo. É claro que não é a mulher que transfere para o diabo, nem o homem que transfere para Deus. Nós, humanos, vivemos nessa alternância de transferências. E aí vem uma terceira realidade, quando essa pergunta é formulada. Deus é tentado? A resposta é essa. A realidade, preste atenção nisso, a realidade só nos acomete quando a gente para com transferências. Enquanto a gente transfere, ou a gente se auto-vitima, a gente não discerne a realidade. A realidade, tanto quanto a verdade, são discernidos e discernidas, como se pudesse separar uma coisa da outra. Nem toda a realidade é a verdade, mas toda a realidade é verdade como fato, ainda que seja um fato mentiroso. A realidade, enxergar a realidade, é uma coisa para pouca gente. A maioria morre dizendo, ó Deus, por que me permitiste? Por que deixaste isto me acometer? Ou por que me deste essa mulher que agora me angustia? Ou então, é a transferência que diz, foi a serpente que me tentou, e eu fui e caí nessa. Porém, a realidade só é alcançada, deixa eu repetir, quando acabam as transferências, seja para Deus, seja para o diabo, seja para quem quer que seja. Se fui eu que pratiquei, não me interessa quem participou. Toda vez que alguém veio com o papo de que eu pequei, porque alguém se ofereceu demais, se entregou demais, se apaixonou demais, me seduziu demais, mostrou
de maneira inequívoca, que me queria, que me desejava, e não havia nada que impedisse, e havia segredo total. Toda vez que alguém vem e diz que foi a pombagira que enviou a pessoa, que o espírito de sensualidade que estava nela era irresistível. Quantas vezes eu já ouvi isso? Portanto, eu estava perdoado dos meus pecados pela irresistibilidade daquela tentação. Olha, o diabo nunca teve essa glória na minha vida. Essa pomba nunca girou em cima de mim. Nunca pousou na minha cabeça. Eu sempre disse, olha, o que quer que qualquer outra pessoa tenha feito na intenção disso tudo que você está me afirmando, é um problema dela. Eu era maior. Eu sabia mais. Eu sabia melhor. Eu ensinava a todo mundo. Eu tinha convicção. Eu vivia com sinceridade. Então, eu vou viver com responsabilidade. Quando você não se auto-vitima, não transfere para Deus, nem para o diabo, nem para o maior sedutor ou sedutora, nem para a circunstância mais desvantajosa em relação a resistir, saiba, você está mentindo, porque Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Ao contrário, juntamente com a tentação, nos provê livramento de potencial interior, de decisão, de modo que nós não sejamos derrotados, engolidos. É uma questão de dizer não. Quem não transfere para Deus, nem para o diabo, nem para o próximo, nem para a irresistibilidade circunstancial, e nem para a auto-vitimização de dizer, poxa, assim também foi covardia, eu cheguei lá, estava tudo de cara para mim. Você é mentiroso, mentirosa. Porque todos nós temos em nós o poder de vencermos, de decidirmos ir. Se for esse o caso. Ir contra o mal que nos seduz. A realidade, como discernimento da verdade, como cognitividade compreensiva, só é alcançada quando a gente admite que a tentação vem de nós. Vem de nós. Olha o verso 14. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, quando esta o seduz, então a minha cobiça, o meu desejo, a minha concupiscência, a minha lascívia, a minha luxúria, o meu desejo de autossatisfação, o direito que eu acho que desenvolvi de ter tudo aquilo que me queira, de possuir aquilo que se diz seduzido por mim, é um direito quase tácito, de dizer que ela me quer tanto, ou ele, ou aquilo, ou qualquer que seja a circunstância, que eu não tenho mais o direito de negar, e eu vou me entregar. Cara, você só está se entregando porque você não quer resistir. Aqui mesmo, Tiago diz no capítulo 5, no verso 14, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, que é a mesma coisa que Paulo diz em 1 aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, quando afirma para nós
que Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. E quanto ao diabo, é resistir. Enfrentem. Seja o diabo, seja a carne, seja o que venha e coloque vocês contra a harmonia, o alinhamento de mente, alma, espírito, atitude e comportamento em alinhamento com o princípio de Deus. Hoje em dia eu vejo muita gente dizendo com o princípio do universo. É gente que sabe que existe um princípio, mas Deus se tornou tão desgastado que eles estão trocando o nome de Deus pelo universo. Ponha você o nome que botar, é de Deus que a gente está falando, entendeu? É com Ele, é nele. Porque o sol não ama, o universo não ama. E Deus não é o universo é em Deus. Mas você fique livre na sua vergonhazinha, por enquanto, de dizer o universo, mas isso é coisa de coach. Mas no fim, se você não encontrar com Deus, o universo não vai te beijar. Nem vai te perdoar, nem vai te abraçar, nem vai te socorrer. É o alinhamento com Deus, comigo mesmo, com o meu próximo, a minha pacificação mental, psíquica, emocional, afetiva, espiritual, que se transforma numa atitude de vida e que vira um comportamento, uma expressão de caráter. Esse é o alinhamento. Essa é a busca, essa é a realidade. Agora, ninguém chega aí fazendo indulgência para as suas próprias cobiças, entendeu? Ninguém chega aí fazendo indulgência para as suas próprias cobiças. Ninguém chega aí se indulgindo. Você tem que primeiro admitir de onde isso vem. O diabo está lá. Deus não é tentado pelo mal. Eu não tento o diabo, mas eu me tento. E tudo que qualquer diabo, qualquer espírito, qualquer energia, qualquer eflúvio, qualquer que seja a designação fenomenológica que você queira dar a esse estímulo, que você pode chamar de inconsciente, de instinto primitivo, de diabo, de inconsciente coletivo para o qual você se abriu numa conexão especial, não interessa no fim. Sou eu, é a minha cobiça. Sem a minha cobiça, nada cresce em mim. Nada. Por exemplo, eu vim até hoje na vida e, honesta e sinceramente, eu nunca vivi pensando em dinheiro. Se eu tivesse pensado em dinheiro, eu era hoje um homem muito rico. Porque eu ganhei muito dinheiro com milhões de livros, de fitas cassete, de vídeos cassetes, de CDs e DVDs, de revistas, de uma quantidade enorme de direitos autorais, de coisas pelas quais queriam me pagar e eu fazia de graça. E não ficava nem com os meus direitos autorais, nem com coisa alguma, por uma decisão pessoal, porque realmente dinheiro nunca foi algo que me trouxe nenhum apelo especial. Eu gosto de viver uma vida com um certo conforto moderado. E eu deixo isso claro, eu não me escondo de ninguém. Agora, eu quero honestamente dizer que tudo isso vem da graça. Eu comi amor, bebi graça todos esses quase 50 anos de pregação do Evangelho. Foi só o que eu fiz. Dá.
E o Senhor acrescenta, socorre, bondade e misericórdia me seguem. Mas dinheiro nunca foi algo que dentro de mim fosse uma cobiça. Eventualmente, o poder da influência, o poder da autoridade, o poder da ética, o poder da responsabilidade, o poder da irrefutabilidade, o poder da irrespondibilidade, o poder da fama para o bem, da fama para o acolhimento, da fama que criava mais misericórdia, mais compaixão, a tentação da humanidade glorificada. Disso eu sofria sem saber, que são tentações iguais a quaisquer outras, que produzem os mesmos desarranjos, as mesmas desinterias mentais, psicológicas, emocionais, afetivas, espirituais, de atitude e de comportamento. Desorganiza, desarranja a vida toda. Mas você tem que ter a sinceridade de reconhecer aonde habita a cerne da sua cobiça. Onde é? É vaidade? É o quê? Hoje em dia todo mundo quer ser famoso, né? Eu não busquei ser famoso, eu acordei no meio de uma fama louca que eu nem podia acreditar, mas não foi uma busca minha e eu tenho muita gente como minha testemunha durante muitos anos. Até que eu percebi que aquilo tinha ficado enorme mesmo, mas de cara não me espantou. E quando isso foi penetrando em mim, foi no final, quando eu comecei a abrir pequenas fendas, ínfimas fendas para o mal. Que mal era esse? Era aquele que habitava a minha cobiça.